Para quem não conhece, eu quero apresentar aí a vocês esse amado pastor querido, pastor Dagmar. Amém? Amém, amém. Estenda suas mãos para cá. Deus, queremos te agradecer pela vida do pastor Dagmar. E que nesta noite, Senhor, ó Pai, como teu anjo aqui, Senhor, trazendo a tua palavra ao teu povo que se encontra aqui, que ele seja um instrumento nas tuas mãos, que as palavras que saírem da boca dele, Senhor, sejam direcionadas conforme a tua vontade. Deus, usa a vida dele de uma forma sobrenatural, Pai, para que a tua palavra, o teu evangelho, Senhor, seja pregado nessa noite de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite a todos. Bom, hoje eu tenho o privilégio de provar o que é isso daqui. Água. Por que, gente, né? Então, acabou a curiosidade de vocês, assim como a minha. É água. Porque parece que quando o pastor toma, né? Parece que é maravilhoso, parece que é o elixir da vida, parece que é assim, ele vai para o céu. Mas é água. Interessante, né? Sempre quis beber nessa canequinha aí. Amados, que bom que você está aqui hoje à noite. E aliás, uma observação só o pessoal o David e a Camila, né? O Love's in the Air. Esse negócio aí, ninguém pediu autorização para mim para usar essa música aí, porque essa é do nosso tempo, Valdir. É lá de trás. Por que estão usando assim? Sem falar nada para nós? É tal do vintage, né? Tudo ficou vintage. Abra sua Bíblia em Gênesis 14, por gentileza. E agora aquele momento assim, né? Os 40, 50 minutos mais terríveis da minha vida, né? Sabe aquelas borboletas todas de uma vez só? Na sua vida? Hoje nós vamos dar sequência àquela série. Rodrigo? Cadê o... Não? Homens valorosos? Amo homens de história. E a história que eu vou falar para vocês hoje, o pastor é bem assim, daqueles pastores amorosos, né? O meu pastor, não de vocês, o meu. Porque ele me deu um tema espetacular. Mas é muito desafiador para falar sobre isso, porque a minha vida é um desastre para ela nesse tema. Não? Então tá. Bondade. Falar sobre bondade é muito fácil falar dos outros, mas é desafiador quando você está vivendo o dia a dia na área social. E esse desafio é um só. É o desafio de você olhar para a necessidade e até onde você deve ir. Até onde você deve contribuir. Até onde você vai ajudar. Até o limite. Qual é o limite teu e começa o limite do outro. Que desafio maravilhoso. Isto é para mim e para você. Mas tem uma novidade maravilhosa. E eu comecei a meditar sobre bondade já há uns dias na palavra de Deus. E encontrei muita coisa rica e preciosa. E eu quero só fundamentar neste versículo, que é horrível de ler com óculos, essa Bíblia. Versículo 18. Gênesis 14, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, e possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas suas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E eu captei um princípio aqui, Deus ministrou meu coração através desse princípio, em Gênesis capítulo 14, onde Deus mostra claramente que aos olhos daquele povo, daquela gente, daquelas comunidades, daquelas tribos, daqueles dias, que viviam em torno desse Melquisedeque, desse homem, né,
aqui fala do sacerdote do Deus Altíssimo. Eles olhavam para uma pessoa de referência, para um sacerdote, ainda que o sacerdócio não tinha sido estabelecido como é estabelecido depois que Moisés estabelece lá no jardim do lá no deserto. Isso é diferente, né? Então, uma característica é que o sacerdote do Deus Altíssimo, ele não tomava para si as contribuições. Ele armazenava e ele distribuía. Então, uma das características de um homem bondoso, ou de uma pessoa bondosa, ou da bondade que está morando no ser humano, é a distribuição. Ele nunca retém tudo. Ele tem, ele usa, ele usufrui daquilo que é inerente da sua família, para aquilo que é para ele, mas ele também distribui. Aqui, esse dízimo tinha sido o dízimo de 5 reis. Tinha sido um despojo fantástico, espetacular, maravilhoso. Mas Abraão entendia que para alcançar um coração de conquistas, essas conquistas não podia dominar o seu coração. Para alcançar um coração de conquistas, essas conquistas não podiam dominar o seu coração. Não podia governar o seu coração. Não podia ter o seu coração governado pela riqueza das conquistas. E esse é o maior desafio do ser humano para nós nesses dias de hoje. Porque a coisa mais difícil que tem hoje, nesses dias, é você se desprender de algumas coisas que você conquistou. É difícil para você, é difícil para mim, talvez mais fácil para o outro também não. Para as esposas um pouquinho mais difícil. Por isso o caixa está lá. Mas é uma virtude que está num sacerdote, num sacerdócio do lar, na vida de um ser humano. A bondade distribui, a bondade não retém. A bondade leva você a olhar para o outro, para a necessidade alheia. Aí nós vamos meditando um pouco mais, nós vamos para um texto fantástico, que é o Gênesis capítulo 1. Se cada um de nós olharmos para Gênesis capítulo 1, nós vamos ver que durante todo o processo da criação, a partir do verso 1, e todos os dias, os 7 dias, Deus termina como? É bom. Deus coroa cada dia bom. E no último dia tem cereja, né, da torta. É muito bom. Quem faz algo bom? Só quem tem a bondade em si mesmo. Só quem tem disso. Agora eu pergunto para você, por que às vezes nós ficamos pensando tanto em bondade e às vezes é difícil achar em nós e às vezes é difícil achar no outro? De onde está isso? Escondido em quê? Aí alguém vem, né, e pergunta assim, mas qual é então o significado de bondade? Ou diz, não, vamos pensar no que? O contrário de bondade. Aí alguém fala assim, maldade. O que você pensaria quando alguém pensasse para você assim, aquela pessoa não é boa, ela é o quê? Aquela pessoa não dá, ela é o quê? Aquela pessoa não contribui, ela? Aquela pessoa não ajuda, ela? Parece que esse é o antônimo da bondade. Mas eu conversando com a dona lá de casa, a esposa do pastor Dagmar, e fazendo um treinamento, o contrário de bondade não tem nada a ver com essas coisas. O contrário de bondade tem a ver com indiferença, com frieza.
com que eu passo pela rua e vejo alguém caído, eu sigo. Eu vejo alguém precisando, eu sigo. Eu passo por um acidente, você para ou você segue? Eu passo por uma briga na rua, você para ou você segue? O Dagmar entra na briga, você para. Fazer o quê, né? Alguém tem. O que você faz quando você olha para o outro e você que ele vê que ele tem uma necessidade? O que você faz quando você ouve que o outro tem uma necessidade? Essa é a essência de Deus na sua vida. Quem te fez? Quem fez o mundo? Quem fez as pessoas? Quem fez o ser humano? Ele pegou do melhor dele e fez. Então você tem isso. Mas por que não se manifesta? Porque ao longo da tua história de família, ao longo das tuas gerações de família, ao longo das tuas guerras, você foi se machucando e aprendeu a se encolher. Eu me lembro de uma fase bem legal que a gente estava passando. Eu acredito que ninguém aqui nesta igreja passou ainda por ela, tomara que nunca passe. Eu cheguei em casa com a cesta básica que tinha ganhado, feliz da vida, e dei para minha esposa. Ganhamos uma cesta básica. Quem é mais próximo de nós conhece essa história. E eu falei assim, olha, divide a cesta porque o nosso irmão do lado, na casa do lado, também está precisando. Automaticamente ela pensou assim, eu dividi uma cesta? Nós ganhamos a nossa? Depois ela caiu em si. Poxa, por que eu pensei isso? Claro. Quando você está em extrema dificuldade, o que você precisa? E quando você vê o outro em extrema dificuldade, o que você faz? Tem que tirar o seu bom tesouro da onde? Do seu coração. Se o seu bom tesouro que está no seu coração não pode sair, era porque ele está entulhado com coisas que não são boas. Quem entulhou esse bom tesouro? Quem entulhou? Quem jogou esse sujeira dentro do seu coração? Porque você na essência é bom. Você deixou? Te obrigaram? Te forçaram? Você já falou sobre isso com alguém? Você precisa falar. Amo este salmo, e eu creio que todos conhecem. Salmo 34, verso 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. O próprio Deus está dizendo para mim e para você: prove o Senhor. E a coisa mais difícil é quando estamos em dificuldade, e até o salmista já passou por isso também. Ele fala: Senhor, dá um sinal da tua bondade. Todos nós que já passamos por uma crise, seja financeira, seja de enfermidade, seja conjugal, seja de qualquer ordem na nossa vida, a primeira coisa que a gente perde parece que é a sensibilidade de que Deus é bom. Parece que Deus se distanciou da gente. Nunca. Mas por que acontece isso comigo? Por que eu sou tentado? Por que eu sou levado a pensar exatamente ao contrário daquilo que é Deus? Eu tenho uma resposta para mim. Posso compartilhar com vocês, mas vocês coloquem diante de Deus. Se servir, amém. Nossa humanidade caída, nosso eu, quer assumir o lugar, quer governar, quer dizer para você que os teus esforços são muito maiores e melhores do que Deus, que aquilo que você está esperando Deus agir, deixa Deus cuidar dos outros que precisam mais, porque você está precisando agora. Faça alguma coisa. E te empurra o teu eu por uma decisão baseada naquilo que você está vendo humanamente. E Deus está exatamente esperando você fazer isso
para você se conhecer, depois enxergar que você não é nada, e Ele está pronto ali para te ajudar, para ser bondoso com você. Ele permite porque Ele quer que se expurgue da sua vida o que não é bom. Para que você aprenda a reconhecer que meia cesta básica é muito melhor que nenhuma cesta básica. Para que você aprenda a valorizar aquele momento de intimidade que só está você e Deus, e as suas dores, e as suas angústias, e os seus questionamentos, mas Ele está ali, e você precisa ficar firme. Hoje nós estávamos comentando ainda sobre um amigo nosso de Joinville. Há mais de 10 anos, ele está em situações extremamente, eu diria assim, humanamente inaceitável. Mais de 10 anos. E está chegando o fim já. A gente, quase semanalmente, a gente se fala. Às vezes demora mais, às vezes demora menos, mas a gente se fala. Eu nunca vi na minha vida alguém crescer tanto quanto ele nesses 10 anos. Praticamente foi logo ele se converteu e já começou. E quando ele se converteu, quando ele teve esse encontro com Deus, ele teve uma experiência de negócio, e essa experiência de negócio amarrou ele de tal forma que dura até hoje. E essa experiência de negócio foi o melhor negócio que aconteceu na vida dele. Ele perdeu, não ganhou nada. Financeiramente ele está assim, dependendo de cesta básica, praticamente todo mês, há anos. Mas ele, a esposa e as 2 filhas, íntegros diante do Senhor. Perdeu a oportunidade? Amados, não conheço uma pessoa, 24 anos praticamente ouvindo pessoas, não conheço uma pessoa que não foi fiel ao Senhor, que não foi firme no Senhor em todo o tempo de dificuldade e que não prevaleceu e que não cresceu. Parece que tem que ser sempre assim. O Deus bondoso ainda te diz assim, maravilhosamente: ei, prove-me, prove-me. E olha, faça sua lista das necessidades. O que é que você precisa? O que é que você precisa? Do que é que você precisa tanto que eu não possa te dar? Do que é que você, essa necessidade tão premente que te leva a ter esse ataque de histeria às vezes? Que necessidade é essa? O pai falando com o filho. Que dificuldade é esta? Você pode estar em coma. E a simples música, uma simples canção, colocada no seu ouvido, pode te tirar do coma. E você se levanta e vai levar a sua vida. Como assim? Se os médicos, a medicina, os remédios, os tratamentos, tudo que é de mais moderno estava ao seu disposição. Em Joinville aconteceu isso recentemente. Quem que está por trás disso? Esse Deus. Esse Deus aqui, esse Deus de Salmo, esse Deus do Salmo 34, verso 8. E o pai todo dia orava, todo dia ia lá, fazia uma coisa, fazia outra, conversava com ele e pegava na mão e nada. A irmã lembrou de uma música que ele gostava. Colocou a música. O que tem feito revolução no seu coração? Isso tudo que você precisa, Deus pode te dar. E se Ele te der tudo o que você precisa, que você reconhece, que você diz para Deus que precisa, que você quer ter, que você poderia ter, que você gostaria de ter. Se Ele te der tudo isso, quem vai ser depois? Você, depois disso. Quem vai ser você? Você vai ser a mesma pessoa? Você vai ser também bondoso como Deus foi com você? Você vai ser amoroso como Deus foi com você?
Você foi ser misericordioso como Deus foi com você? Então, calma. Calma. Não sou tão jovem assim. Calma. Cheguei. Então, o que é essa bondade? O que é esse homem bondoso? Pensa no homem que você conhece, numa mulher que você conhece, numa pessoa que você tem como referência como uma pessoa bondosa. Quem ela é para você? Agora, pense agora na sua idade. Só, não fale, pelo amor de Deus, não fale. Né? Não fale. Pense na sua idade. Um número bem grande, né? Na sua idade, na sua mente aí. Sabia que você já não tem mais essa idade? Você não tem mais esses anos. Mas o Deus bondoso te deu eles para você viver. A pergunta é, como você viveu esses anos que você viveu? O que você fez deles? O que você fez com os anos que você tinha para viver até o dia de hoje? Com certeza você fez só coisas boas, como eu. Verdade? Agora, tá bom, então com certeza tem algumas coisas que você fez que não eram tão boas. Outras eram péssimas. Outros, a mula de Balaão fazia melhor que eu e você. Agora eu pergunto para você assim, que legal, eu fico pensando assim, Deus, será que eu consigo fazer então, pelo menos daqui para frente, o bom, o certo, o melhor, somente nos meus próximos 5, 10, 15, 20 anos, ou talvez um dia, não sei? Você se arriscaria a dizer o quê? Hoje você toma consciência e fala assim, tá, entendi o princípio da bondade, então só vou ser bom. Eu vou ser bom, daqui para frente só vou ser bom. Por quanto tempo? Chega em casa agora à noite, tá, o cachorro fez o cocô exatamente onde você entra com o carro, né? E aí você tem que descer do carro, ir lá, pegar uma pazinha lá no fundo, voltar, assim, orando, glorificando a Deus, né? Cantando hino, né? É só né? De um animalzinho, que você gosta muito, que ele é teu, na verdade. E aí? Vamos continuar sendo bons? A gente vai ser bom até o próximo desafio. E no próximo desafio vai pegar a gente despercebido e nós vamos precisar voltar atrás, vamos precisar pedir perdão e falar, Deus, de novo, vamos lá de novo. E assim vai ser até o final da nossa vida. E graças a Deus por isso, porque Ele é amoroso, Ele é bondoso conosco. Ele nos trata diferente do que os nossos pais nos trataram. Ele nos trata diferente do que muitas vezes nós tratamos os nossos filhos. Você já pensou se Deus, homens, só para vocês, as mulheres não vão ouvir essa, né? Se Deus se falar assim, a partir de hoje você vai lavar louça todo dia. Ih, rapaz, as mulheres escutaram o negócio aí. Parece que a dona Liana arrumou companhia. Por que que às vezes lavar uma simples xícara, um simples prato, é difícil?
A zona de conforto é inimiga da bondade. Que lindo, né? Que fase maravilhosa. Inspiradíssima. Ou espelhadíssima. Fala a verdade, meus amados. Quem sairia hoje com aquele friozinho da cama para fazer algo disso? Né? O que te faz ir em direção ao outro, a necessidade daquele que precisa? Seja a tua esposa, teu filho, seja o teu cachorro, seja o que for, até mesmo para tratar de assuntos seus. A tratar de assuntos seus. Como, sei lá, o teu tênis, teu sapato, teu calçado, tua camisa, tua roupa, tua... Então, tanto no Novo Testamento, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós vamos ver homens, a partir de Gênesis, capítulo 1, que foram levantados para manifestar a bondade de Deus. Olha a bondade de Deus no diálogo entre Deus e Caim. Por que te iraste? Parece que está conversando comigo, né? Por que te iraste, Dagmar? Por que descaíste o teu semblante? O pecado jaz à porta. Mas cabe a ti dominar sobre ele. Deus já não teve umas conversas dessa com você? Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, que nos últimos 8 meses tem sido bem melhor do que nos anos anteriores. Eu surpreendi a minha esposa essa semana, nesse final de semana, respondendo no WhatsApp, né? Em uma provocação, sabe? Sabe aquelas provocações que tem no WhatsApp? Ah, vocês não sabem, não entendem disso, né? E eu estava assim, quase deixando Deus do lado e vou resolver isso. Obrigado, pastor. Aí, depois de um tempo, eu falei assim, ó, ouça o que eu gravei aqui, que eu respondi. Não vou ouvir não, nem quero ouvir. André já sabe como é que funciona, André. Não vou nem ouvir, não quero nem ouvir. E eu falei, não, ouça. Consegui dar uma resposta amorosa. Ao meu vizinho. Os que conhecem, os que não foram nesse festival, falam assim, glória a Deus. Irmãos, eu estou numa fase tão boa com Deus, assim, sabe, de feliz, não com ninguém, não, comigo mesmo, sabe? Estou vendo eu crescer. Eu estou me vendo crescer em algumas coisas que eu patinava, que eu apanhava muito, que eu não desfrutava dessa bondade de Deus, e Ele está me ensinando. Parece que o pastor andou lá em casa, né? Amados, se eu e você, se a gente não se dispõe, se a gente não se curva a isso que Deus é, se você olha para Gênesis e vê toda a bondade de Deus no diálogo com Adão e Eva, toda a bondade de Deus no diálogo com Caim, toda a bondade de Deus no diálogo com Noé, e veja depois o resultado daquilo que aconteceu com aqueles que ouviram o resultado daquela bondade, daquele diálogo bondoso, amoroso. E em cada livro da Bíblia, você vai encontrar ações de Deus em direção a essas pessoas e a expressão de um Deus bondoso. E não adianta você falar assim, não, mas tem um limite, tudo tem um limite. Sim, tem um limite. Eu acredito que tem um limite também. E eu, meditando sobre esse limite, eu encontrei algo bastante interessante. Eu encontrei salmos cantados,
falando da bondade de Deus, como promessa daquilo que haveria de vir para remir a humanidade. Eu encontrei profetas que viveram uma vida inteira pregando uma única palavra, a expressão da bondade de Deus em prol daquilo que viria. Eu encontrei amor de Deus, bondade de Deus em nações que foram exterminadas. E nações que foram levantadas para vir em socorro do povo de Deus, para que o povo de Deus prevalecesse. Você encontra nações cuidando do povo de Deus, provendo para o povo de Deus, num tempo de crise. Você encontra a bondade de Deus provendo para o povo dele, num tempo de deserto, num lugar que não dava nada. Você encontra a bondade de Deus iluminando um caminho que não tinha. Mas a bondade estava lá iluminando o caminho e também dando sombra e água fresca. No interior de São Paulo, na terra de onde a gente nasceu, quando uma pessoa era mais assim, folgada, né? E aquele lá só quer sombra e água fresca. Era uma expressão. Hoje eu entendo o que é sombra e água fresca à luz da palavra de Deus. Eu vejo a bondade de Deus em dar roupa para aquele povo, e essa roupa que eles entraram no deserto, ela não se desgastou, não rasgou, não puiu, e aumentou de tamanho, e as sandálias inclusive acompanharam o crescimento dos pés deles. Bondade de Deus. E esse povo, eu vejo também esse mesmo povo que estava sendo beneficiado por tudo isso, se rebelando contra Deus. Em muitos momentos eles não queriam aquela provisão para hoje, o maná fresquinho, que tinha que colher toda manhã. E eles queriam o alho, a cebola, os condimentos e os alimentos que tinha no Egito no tempo da escravidão. Parece que a escravidão era mais interessante do que estar ali, mesmo que ali significava um tempo de dificuldade para um caminho de libertação, para o cumprimento de uma promessa. Amado, Deus te libera uma promessa, uma palavra para você, como fez esses dias atrás com algumas pessoas aqui, e não vai cumprir amanhã. Ele vai preparar você para que o dia que ela se cumpra de tal maneira, numa naturalidade, que ela não te corrompe. Você não se deixa corromper, não é ela que não vai te corromper, você não deixa corromper por nada. Você simplesmente vai caminhando na direção dela, e ela vai acontecendo, faz parte do seu cotidiano, faz parte da sua vida, faz parte do seu dia a dia. É como levantar de manhã e ter um café sobre a mesa e falar, tá bom, tem café. Não tem café. Não tem café. Tem pão. Tem pão de casa, bom caseiro. Que ótimo. Não tem nada para tomar. Tudo bem. Essa é a naturalidade com que Deus quer de cada um de nós, requer de cada um de nós. Eu vejo a bondade de Deus em ficar mais de 400 anos de silêncio, sem falar uma palavra, sem levantar um profeta, para dizer para o povo dele, para que o povo dele pudesse estar pronto, para que na plenitude dos tempos recebesse o libertador. E tem tempo de silêncio para você. Deus é tão bondoso que tem tempo que não vai falar nada com você. Porque precisa te ensinar algo. Precisa te ensinar você a ser fiel mesmo quando Deus não está falando. Você vai sim aprender a obedecer mesmo quando Deus não está te falando nada. Você vai aprender a esperar mesmo quando Deus não está falando nada. Você vai aprender a aquietar-se a sua alma, sair dessa crise de ansiedade, mesmo quando Deus não está falando nada. Deus está te ensinando. Eu olho para os evangelhos e vejo homens escrevendo de um Deus bondoso, mas agora esse Deus bondoso não é mais um Deus distante, é um Deus que anda no nosso meio.
É um Deus que anda entre eles. É um Deus que faz coisas inimagináveis que nem a Torá, nem a Halakha explicava. Como pode isso? É um Deus bondoso, tão bondoso, que anda no meio deles, e anda na terra deles, e anda por cima das águas deles, e anda dentro do barco deles, e atravessa o mar, e vai atrás de um gadareno que não tem valor algum para aquela gente, porque o lugar que ele morava era um cemitério. E esse Deus é tão bondoso que vai lá e se importa com ele. Se importa com aquele gadareno. E aquela legião de demônios que sai, traz lucidez, traz a vida a ele. E então, ele quer seguir Jesus? Não. Esse Deus bondoso, ele não quer nada para si. Ele quer que esse jovem vá para o povo dele e faça o que ele fez com ele no meio do povo dele. Ele não amealha para si, ele não ajunta para si, ele não quer ninguém falando no nome dele e nem ganhando nada com o nome dele. Ele não quer ninguém seguindo a ele por necessidade. Ele não quer ninguém seguindo a ele por obrigação. Ele quer seguindo a ele por bondade, por amor, desprendimento. Então, eu olho para os evangelhos e fico fascinado com esse Deus bondoso que se apresenta nos evangelhos. E em cada cena, e em cada milagre, e em cada cidade, e em cada comunidade, né? E o Deus bondoso visita Lázaro, mas não é tão bondoso assim, porque demora 4 dias para ir visitar Lázaro. Chegou lá, ele já estava morto. Mas o mesmo Deus bondoso vai aonde está o fedido, o podre, 4 dias, morto, enterrado. Mas a bondade desse Deus o conduz para lá, e de lá traz ele para a vida, e proclama para as irmãs, antes de trazer a vida: não te hei dito, se creres verás a glória? E o que estamos vendo com a nossa bondade? O que estamos vendo? O que a nossa bondade está atraindo? Eu sei que mora em São Bento do Sul, na rua, praticamente 30 pessoas, e mora debaixo dessa ponte aqui, a menos de 100 metros, 150 metros aí de nós, mais ou menos 17, 18 pessoas. Mas nós, como igreja em São Bento, não somos capazes de fazer nada por isso. E isso mexe muito comigo. E essa semana, se Deus quiser, nós vamos tirar um dali, menos um. Entende? Na outra ponte mora uns 4, 5. Lá da Univille. Esse Deus bondoso precisa ser de gente bondosa, cheia do amor de Deus, cheia de disposição, falando: não, esse negócio mexe comigo, nós vamos mudar isso. Nós vamos mudar isso. Nós vamos mudar essa realidade. Essas pessoas não vão viver mais aí. Não é? E a coisa mais fascinante que eu vejo no Novo Testamento do Deus bondoso é o Deus que olha para o povo e faz uma frase assim maravilhosa: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e meu fardo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde. O Deus bondoso se interessa por nós, mesmo que a nossa humanidade seja como é. Uns melhores, outros nem tanto. Mas sabe, Ele se interessou tanto. E aí, às vezes eu me questiono muito, eu passo lutas constantes em relação a isso, já falei para vocês. O que é que eu, até qual é o limite que eu devo ir? Até onde eu devo ir?
E algumas pessoas eu já ouvi, né? Não, você tem que ter limite, você tem que pensar na sua família, você tem que pensar na sua esposa, você tem que pensar nos seus filhos, nas suas filhas, né? Tá bom? Tá certo, é verdadeiro. Mas a pergunta continua. Qual o limite? Qual é o limite para você? Eu não vou dar receita, e não estou aqui para dar receita para ninguém, mas eu vou dizer uma coisa para você. Estou aprendendo algumas coisas. O meu limite, sempre quando eu quero colocar uma estaquinha, logo eu tropeço nela mesma. E eu lembro de um Deus que deu o seu próprio filho para morrer por mim. E eu penso, que limite é esse? Que limite é esse? Quem sou eu para merecer o Filho de Deus morrer por mim? Quem sou eu? Que bondade é essa que eu tenho, que eu atraí esse Deus para mim? Que bondade é essa? Eu sou realmente bom e merecedor desse amor de Deus? Não. Não está falando de mim. Não está falando de mim. Não, com certeza não está falando de mim. Esse Deus não pode ter feito isso por mim. Mas eu leio as Escrituras e Ele diz que fez por mim. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. Como é difícil aceitar às vezes esse amor, essa bondade de Deus, de dar para mim o que eu não mereço. Porque eu fui ensinado a receber boas coisas. E eu aprendi a valorizar as coisas e a receber boas coisas. Eu desejava ter boas coisas, não é? Eu sempre quis ter boas e grandes coisas. Mas nunca imaginei a morte do Filho de Deus. Nunca desejei a morte do Filho de Deus. Nunca quis. Nunca pedi pela salvação. Muito pelo contrário. Muitas vezes eu pedi pela morte. A minha morte. A minha morte. Muitas vezes eu planejei a minha morte. Muitas vezes eu idealizei a minha morte. Mas não a morte do Filho de Deus por mim. Então quem sou eu? Na ordem dessa bondade de Deus. Desse Deus maravilhoso que olha para mim e fala, não merece. Não vale, mas eu vou. E me salvou. E pela graça de Deus, já faz 30 e poucos anos. Olha, tem sido uma luta desses anos todos, mas eu não quero que Deus mude isso. Porque eu estou vivendo o melhor dele agora, aos 58. Talvez vou viver mais uns 30. Queira Deus. Mas sabe, irmãos, eu não posso aceitar outra coisa menos do que retribuir a esse Deus vivendo essa bondade que eu luto para viver todos os dias. Eu não posso retribuir. Eu não posso aceitar menos que isso. Eu não posso ter uma vida de engenheiro mais. Eu não mereço a vida de engenheiro. Eu não mereço nada mais. Porque não tem nada nesse mundo que que eu possa ter, que possa ser melhor do que a salvação em Cristo Jesus. Do que a certeza de que qualquer coisa que aconteça comigo hoje ou amanhã, de boa, não chore, pelo amor de Deus. Vá dar risada. O quilo de alimento, cesta básica, fralda, faça qualquer campanha. Mas, por favor, não vá chorar. Não vem chorar. Se chorar, eu peço para Deus, deixa eu levantar. Se eu levantar no caixão, eu quero ver o que vocês vão fazer. Esparrama todo mundo, né? Já foi num velório que um cara se levantou assim? Todo mundo chorando, de repente todo mundo para de chorar e sai correndo. Então não vá fazer isso. Amados, onde está a bondade de Deus no teu coração? Agora, ela pode estar aí escondidinha, guardadinha, mas ela precisa também se manifestar. Eu não sei, e nem quero que você me fale, eu não vou te dar receita, e nem quero que você me dê receita, nós vamos aprender com o Senhor.
nós vamos aprender a ser fiel àquela bondade que o Senhor tem manifestado dele para conosco. Amém? Vamos tirar cisco do poço? Óbvio que não falei tudo, né? E óbvio que não vou até as 10, né? Calma, gente, espera. Eu quero finalizar só com esse versículo, para a gente orar, com o tempo. 2 Coríntios capítulo 10, verso 1. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. É tão relevante a bondade que está na carta escrito como um fruto do Espírito, ou parte do fruto do Espírito. E qual é o limite que você vai viver da bondade? Não sei. O que é para você, talvez não seja para mim e vice-versa. Mas eu sei, quem sabe. O Senhor pode nos ensinar. A cada um de nós. Eu só sei que não sei. Estou aprendendo. Às vezes é certo, às vezes erro. Mas em tudo eu não quero deixar de fazer. Eu não quero deixar de aprender com Ele. Eu não quero deixar de ser como Ele quer que eu seja. Ele tem um plano, Ele tem um sonho para mim. E eu não sei o final do sonho. Ele não me mostrou o final do sonho. Ele não me mostrou o final do plano. Quando você faz um projeto, né? Aí, a nossa arquiteta, quando você faz um projeto, você vai lá, está prontinho. Começo, meio e fim. Quando você vai construir uma casa, o plano está pronto. Você sabe o começo, onde começou com Jesus. Você sabe o final, para onde você vai. O meio, o recheio de tudo isso, é que é uma aventura maravilhosa com Deus. Eu digo para você o seguinte: não deixe de fazer parte, não deixe de decidir hoje, de fazer parte da bondade de Deus, de experimentar a bondade de Deus para a sua vida. Não deixe de desfrutar da bondade de Deus para a sua vida. Amém? Vamos colocar de pé. Amados, eu quero perguntar para você nessa noite, que está aqui nos ouvindo, talvez você nunca pensou dessa forma. E talvez você nunca se entregou a Deus dessa forma. Então, a gente quer orar por você. Também hoje é um dia de Deus manifestar a bondade dele para com a sua vida. E você manifestar o teu coração de aceitar essa bondade de Deus. Porque você não, sabe que não tem sido tão bom assim. Sabe que tem sido difícil, né? Nas áreas de relacionamento, nas áreas da sua vida familiar, nas áreas da sua vida profissional, dos seus negócios, no seu trabalho. Você não tem sido tão bondoso assim. Você não tem aplicado isso, você não tem conseguido viver. E não é porque você não quer, não. Você é forte, você quer, você luta por isso. Mas você tem se frustrado com você mesmo. Então vem cá, vamos orar com você. Vem aqui, por gentileza. E toda vez que você sabe o que tem que fazer e você não consegue fazer, você peca. E essa é uma luta constante entre você e você mesmo. Não tem ninguém às vezes envolvido, tem você e você mesmo. Eu sei que tem que fazer,
mas eu não faço. Eu sei que eu tenho que ajudar, mas eu não ajudo. Eu sei que tenho que estender a mão, mas eu não estendo. Eu sei que tenho que falar, mas eu não falo. Eu sei que tenho que ir lá visitar, mas eu não vou. Eu sei que tenho que, sabe, mas eu não faço. Eu vou postergando, eu vou relevando, eu vou jogando para depois. Eu vou falando assim, não, o fulano faz. Alguém vai fazer. Alguém da igreja vai fazer. Alguém vai fazer. E às vezes você até mesmo ligou para alguém fazer no teu lugar, porque você não queria fazer. Ah, não dou conta disso, não é para mim. Expressar a bondade de Deus é para cada um de nós. É desafiador, mas é uma delícia. Porque depois que você vence a primeira, vai criar uma dependência na sua vida, no seu coração. Uma delícia. Ser bom em todas as áreas. Você só tem que perguntar, Deus, é agora que eu entro? A porta parece estar abrindo. Deus, obrigado por esse privilégio, Senhor. Aqui tem irmãos meus, irmãs, que estão reconhecendo nessa noite que tem algo que não está ajustado conforme a tua palavra, conforme aquilo que o Senhor é, conforme aquilo que o Senhor fala, conforme aquilo que o Senhor nos ensina, Senhor. E nessa noite eu quero orar por eles, interceder, porque eles vêm à frente como um sinal de dar um passo à frente para que mude essa realidade na vida de cada um deles. Porque nós não queremos ser igreja das mesmas coisas. Nós queremos ser igrejas que vão mudando. Nós seremos a igreja que vai transformando, que vai influenciando uma sociedade, que vai influenciando um povo, uma cidade, um estado, uma nação, Pai. Nós não queremos ser daqueles, Pai amado, que se conforma sempre com as mesmas coisas. Ah, eu vou no culto, eu canto, eu ouço a palavra e vou embora feliz para casa. Não, nós queremos ser daqueles que saem daqui transformados. Deus está mexendo numa área deles, o Senhor está mexendo numa área deles que é fundamental. Porque o mundo precisa conhecer a bondade de Deus. O mundo precisa conhecer o amor de Deus. O mundo precisa conhecer a bondade de Deus em Cristo Jesus. Essa cidade precisa conhecer a bondade do Senhor em Cristo Jesus. Deus, levanta homens e mulheres nessa cidade que sejam bondosos ao extremo, Senhor. Em nome de Jesus. Converta o coração deles e que em nome do Senhor Jesus, eles, Senhor Deus eterno, façam uma revolução nessa cidade. E permita que a gente ajude eles a fazer. E que sejamos parte de tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Pai, quebra todo o orgulho desta cidade. Quebra todo o orgulho, Senhor, de reter, de ter, Senhor Deus, de possuir posses, de possuir nomes, de possuir, Senhor Deus eterno, elevados conceitos sociais, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos que o Senhor, em nome de Jesus, use essas pessoas, transforme o coração delas, fale com elas, e que elas se desprendam também, e que elas aprendam e cresçam com o Senhor e no Senhor e para o Senhor, serem bondosas segundo o teu grande amor para conosco. Em nome de Jesus, amém.